Que a paz de Cristo esteja na sua vida, na vida também dos nossos amigos internautas, que todos sejam bem-vindos na presença de Deus, nessa noite agradável de quarta-feira, que o Senhor tem nos concedido de vida. Nós estamos há 9 vezes enfatizando este tema, às quartas-feiras e aos domingos. Ele é, e hoje nós vamos considerar o Deus que nos ouve. Ele é, e Ele nos ouve, que coisa agradável de dizer, né? Deus ouve a sua oração, Deus ouve a minha oração, isso é muito agradável de dizer e constatar essa verdade. Por gentileza, nós vamos estar lendo a palavra de Deus, Salmos 6, os versos 8 e 9, e Daniel capítulo 9, versículo 19. Afaste-se de mim, todos vocês que praticam o mal, porque o Senhor ouviu o meu choro, o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor aceitou a minha oração. Daniel 9:19. Senhor, ouve. Senhor, perdoa. Senhor, vê e age. Por amor de ti mesmo, meu Deus, não te demores, pois a tua cidade e o teu povo levam o teu nome. Glória a Deus. Senhor, tu tens sido nosso refúgio de geração em geração, antes que os montes se formassem, de eternidade em eternidade, tu és Deus. Louvado sejas o teu nome. Obrigado, Jesus, por atender a nossa oração. Obrigado por nos ouvir. Obrigado por agir em nosso favor. Que Deus é esse que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Eu sei, Deus, que tu estás trabalhando em todas as esferas neste momento, meu Pai, tanto conosco que estamos aqui presencial, como os nossos amigos internautas, Senhor, que em algum momento estarão assistindo, meu Pai, estarão vendo e considerarão também o recado da tua palavra. Tem misericórdia de mim, Senhor. Me ajuda para que eu possa falar, meu Deus, aquilo que tu já falaste com muito amor, com muita benignidade ao meu coração. Dá-me condição, Senhor, para que eu possa transmitir aquilo que tu já me falaste, Senhor, para que o teu nome seja mais uma vez glorificado pelo teu povo. No teu nome, Jesus. Amém. Amém. Os irmãos, pode se sentar. Ele é o Deus que ouve. Eu confesso aos irmãos que além da palavra de Deus que eu leio, eu sou muito edificado também quando escuto alguns hinos e começo a refletir nas letras de alguns hinos. Eu acredito ainda que, de acordo com essa situação que nós estamos vivenciando no momento, ser cristão nos nossos dias é você ter certeza que nas incertezas Deus continua sendo, porque Ele é o Deus que nos ouve. Eu preciso fazer isso conscientemente, eu preciso me apropriar dessa fé em fidelidade, em santificação, e isso vai exigir de mim uma constância, isso vai exigir de mim uma fidelidade, porque eu sei que Deus é imutável. Então eu preciso me aproximar de Deus com toda essa disposição, com toda essa vontade, sabendo que Deus ouve a minha oração, Ele me atende no momento que eu clamo. E se eu for infiel, diz a palavra lá em 2 Timóteo 2,13, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Como eu disse para os irmãos, aquele hino do cantor Delino Massal, muito me edifica. Deus é Deus, né, o nome do hino. Se Deus fizer, Ele é. Mas se Ele não fizer, Ele é.
Mas se a porta se abrir, ele é? Pode falar, irmãos. Mas se fechar, continua sendo? Se a doença vier, ele é? Se curado eu for, ele é? Se tudo der certo, ele é? Mas e se não der? Continua sendo? Não o adoro pelo que ele faz, eu o adoro pelo que ele é. Haja o que houver, ele será? Com isso nós descobrimos, queridos, a primeira verdade dos Salmos, né? Desses Salmos 6, né? Ele é Deus em tempo ultra circunstancial, porque ele te ouve. Em ambos os textos que nós acabamos de ler, nós temos aqui uma clara evidência de um Deus atemporal, ultra circunstancial. Ele não sofre mutações, ele não sofre variações, com ele não há mudanças, ele não muda com o transcorrer de tempo e ele não é afetado por circunstâncias desfavoráveis. Diz a palavra lá em Malaquias, capítulo 3, versículo 6, de fato eu, Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Sabe o que é bom saber? É bom saber que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Hoje pela manhã, as misericórdias do Senhor se renovaram. Amanhã pela manhã, as misericórdias do Senhor irão se renovar. Deus não mente. Hebreus capítulo 6, versículo 18, diz que é impossível que Deus minta. O contexto aqui deste salmo, analisando esse salmo, vai nos mostrar uma demora da parte de Deus em atender inicialmente, né, a oração do salmista. Por isso nós vemos aqui nele um aumento de intensidade, de vontade, de busca, que aqui é chamado de súplica. O que seria a súplica? Súplica é você pedir com insistência, mas de maneira humilde, de maneira intensa. É você implorar, é você rogar, é você solicitar com empenho de insistência. Deus ouve, presta atenção aqui, irmãos, nos Salmos. Deus ouve o choro, a súplica, e só então aceita a sua oração. Diz o texto aí, né? Se a Gabi puder projetar para a gente, por favor, vai dizer isso. Deus ouve o choro, depois a súplica, então ele aceita a sua oração. O Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor aceitou a minha oração, o choro, a súplica, o rogo, a insistência, mas Deus atendeu. Deus atendeu. A intenção divina, a intenção de Deus é aceitar a sua oração. Isso precisa ser feito dentro do critério de Deus. Qual que é o critério de Deus? O seu querer e efetuar. Diz lá em Filipenses 2, versículo 13, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Deus é bom, Deus é bom. Isso nos ensina, irmãos, que se Deus, por um acaso, demorar, né, essa demora de Deus, que a gente acha que é demora, ela vai servir para o seu amadurecimento do tempo apropriado, ou da pessoa que está buscando a Ele. Porventura Deus não fará justiça, né, aos seus servos, que a Ele clama de dia e de noite, ainda que lhe pareça demorado em atendê-los. Lucas 18, versículo 7, parece que Deus está demorando em alguns momentos, e era isso, essa angústia que o salmista estava sentindo, ele estava sentindo essa angústia na pele. Se você ler o Salmo 6, você vai ver os versículos anteriores, essa angústia, né? Essa angústia antes de vir este momento de Deus atender a sua oração. Então, às vezes, a gente pensa que não aguenta mais, né? Tem dados momentos na vida cristã da gente, que a gente acha que as nossas forças, elas
estão sendo minadas, né, pelas circunstâncias do momento. As suas lutas, às vezes no seu entender, já ultrapassaram os seus limites de resistência. Não é assim, meus queridos? Às vezes a gente acha que nós estamos sendo levados aos extremos por Deus, né? Senhor, eu não estou quase aguentando não, Senhor. Eu estou quase entregando os pontos, não é assim? Você já se sentiu assim? Na tradução da Bíblia contemporânea, o Salmo 6, os versos 6 ao 9, nos diz assim, o salmista vai chegar à beira desse desespero. E aqui, ele vai falar com mais clareza, né? Porque as suas palavras nesse salmo, nessa tradução, parece muito semelhante àquelas palavras que foram pronunciadas lá pelo Senhor Jesus Cristo. Está lá em Mateus capítulo 26, o versículo 38. Então compartilhou com eles, dizendo: a minha alma está sofrendo por extrema, uma tristeza mortal. Permanecei aqui e vigiai junto a mim. Jesus sentiu isso. Jesus sentiu essa angústia na pele. Jesus sentiu essa agonia em si, né? E ele diz aqui no Salmo 6, na contemporânea: eu estou cansado de tudo isso. Eu estou muito cansado. Minha cama está inundada há 40 dias e 40 noites. Aí ele usa uma palavra aqui, até exagerado, né? Uma linguagem exagerada. No dilúvio das minhas lágrimas. No dilúvio das minhas lágrimas, o meu colchão está encharcado, ensopado de lágrimas. As órbitas dos meus olhos são buracos negros, quase cego, vou piscando e tateando. Aí no final ele diz assim: caia fora, gente perversa. Finalmente o Eterno ouviu os meus soluços, os meus pedidos foram atendidos, as minhas orações foram respondidas. Glória a Deus. Uma vez que eu creio que Ele é Deus, é o Deus que ouve, uma vez que eu acredito que Ele é ultra circunstancial, atemporal, então é diante dEle que eu preciso chorar, que eu preciso suplicar, porque é Ele que aceita as minhas orações. E isso me traz um sossego de confiança, né? Isso acalenta a minha alma, sossega, isso tranquiliza, né? Como um bebezinho no colo da sua mãe, como diz o salmista, né? Ou como um pássaro que voa despreocupadamente, sabendo que o Pai Celestial, Ele cuida de si. Como eu já disse anteriormente, nós nunca vimos um passarinho estressado, preocupado com aquilo que ele vai comer amanhã e coisa e tal. Não, porque o Pai Celestial cuida dele. E se o Pai Celestial cuida dos pássaros, né, cuida das plantas, né, Ele vai cuidar de você, porque você foi criado à sua imagem e à sua semelhança, e o amor dele foi derramado através do sangue de Jesus na cruz do Calvário. Então Ele cuida de você. Ele é o Deus que ouve. Ele é o Deus que ouve. Isaías 59, versículo 1, ele diz assim: eis que as mãos do Senhor não estão encolhidas, para que não possa te abençoar, né? As mãos do Senhor não estão encolhidas, né? Para que não possa salvar. O seu ouvido é tão surdo que não possa ouvir. Isaías, ele usa uma linguagem antropopática, segundo alguns teólogos, que é as formas de Deus falar e você entender a maneira que Deus fala. Então, ele fala que Deus tem mão aí, que Deus tem ouvido, mas tudo isso para que possamos entender a maneira que Deus fala. Deus, Ele se faz ser compreendido por nós, quando Ele ouve as nossas orações. Ele é um Deus ultra circunstancial, porque Ele te atende. Vez ou outra, em questúnculas
ou seria uma discussão inútil, uma discussão fútil da minha parte, do meu homem interior com Deus. Eu questiono a respeito de muitas coisas. Talvez isso aconteça também com você, quando você começa a questionar a Deus no seu homem interior, né? E uma dessas questões é de não ter recebido tal bênção que eu oro e eu espero faz tempo, num tempo que, entre aspas, eu julgo apropriado para mim, que bem poderia ser nesses esses 9 sermões, né, da campanha de oração, domingo, a quarta-feira. Alguns estiveram presentes em todos os momentos dessa campanha, dessa série de mensagens, né? Ou mesmo uma campanha de jejuns, que eu vou disponibilizar mais tempo e atenção a Deus, e eu assim avalio que Deus precisa me ouvir. Isso certamente já aconteceu com você. Você já questionou a Deus por tal situação. Às vezes são situações desagradáveis, né, inusitadas, atípicas, né? Às vezes acontece com a gente isso. Asaf, que é foi um dos chefes, um dos cantores levitas lá do Davi, ele fez um resumo, né, para Deus. Ele faz um resumo para Deus nesses questionamentos internos. Ele disse assim, eu estou resumindo aqui: por que tudo dá certo para os outros e não dá certo para mim? Está lá no Salmo 73, né? Está lá no Salmo 73, estou resumindo. Por que as coisas dão certo para os outros e não dá certo para mim, né? Às vezes você pode até fazer esse questionamento com o seu homem interior, mas assim, ao ler o Salmo, nós vamos, depois lá da leitura do Salmo, nós vamos entender como o nosso Deus age, como Ele nos ouve e como Ele nos atende. Daniel, ele estava desapropriado em sua terra natal. Ele estava preso, ele estava cativo em Babilônia, muito provavelmente forçado a se tornar um eunuco, que na prática seria um castramento involuntário, no caso de Daniel. Ele nunca poderia constituir uma família naquela sociedade. Estava tudo contrário a Daniel, né? E a gente às vezes só vê a parte, né, que é um homem forte, que é um homem que é citado por outros profetas e tudo mais. Mas tem essa parte de Daniel, né? Tem essa parte de Daniel de entrega a Deus, né? De entrega, de disciplina a Deus, né? E você nunca, na Bíblia, em momento algum, Daniel ele deixa de buscar a Deus, o Deus que é e o Deus que ouve. Daniel tinha essa plena consciência, independente das circunstâncias, né? Daniel exercia a sua disciplina e o seu exercício espiritual continuamente. Lá no capítulo 6, o versículo 10 de Daniel, ele diz assim: 3 vezes ao dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus. Eu chamo a sua atenção para esse detalhe do texto, como também antes costumava fazer. Então esse detalhe do texto que nós lemos aqui, antes, lá em Jerusalém, quando ele estava com a família, quando ele estava de boa, com a sua família lá, com seus parentes, com seus amigos, muito jovem ainda, talvez lá na escola, ele orava 3 vezes no dia. Ele já tinha aquela disciplina de oração. Ele saía do senso comum, ele saía da sua rotina diariamente para ter uma fala com Deus de Israel. Por isso que a gente vê toda essa resistência no momento de oposição. O momento de oposição é o momento de conservação de firmeza, né? Depois de feito tudo isso, permanecer firmes, né? Permanecer firmes. Todos estes momentos que Daniel teve na sua vida é porque ele tinha essa disciplina de oração, a sua rotina de ter uma fala com Deus de Israel
porque Ele te ouve, Ele te atende, Ele tinha plena consciência disso, e Deus quer que eu e você e nós tenhamos essa consciência que Ele é o Deus que nos ouve, Ele é o Deus que nos atende. Você tem feito isso? Você tem achado um tempo nos seus afazeres cotidianos para falar com Deus, para meditar nos seus feitos? Diz a palavra que Maria escolheu a melhor parte. Essa melhor parte não lhe será tirada. Foi o próprio Jesus que disse. Charles Spurgeon, um grande evangelista, inglês, ele disse o seguinte: deixe que o Deus de Daniel seja o seu Deus no seu quarto de oração, e Ele será o seu Deus na cova dos leões. Ele é o Deus que te ouve, Ele é o Deus que te atende, Ele que muda os tempos, as circunstâncias contrárias, mesmo que você tenha que navegar em ventos contrários, circunstancialmente. Hoje para você está assim? Você está navegando em ventos contrários? Você está navegando em ventos contrários? Saiba de uma coisa: tempos e circunstâncias, elas mudam constantemente, É o slogan da rádio Band News FM, Em 20 minutos, tudo pode mudar, Diz assim, em 20 minutos tudo pode mudar. Mas nós acreditamos também num Deus que é já. Salmos 68, verso 4, diz que o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele é já, Ele é imediato, Ele pode mudar as circunstâncias de qualquer situação. No momento que Ele quiser mudar, Ele tem poder para fazer isso. Às vezes você está na brisa, está tudo bem com a sua vida, está tudo certo, você está na brisa. Atos 27, 13 e o 14 diz assim: e soprando o vento sul brandamente. Isso é brisa agradável. Lhes pareceu terem já o que desejava. Não quero mais nada. Está brisa, está suave, a coisa está tudo bem. Mas, não muito tempo depois, deu nela um pé de vento chamado Euroaquilhão. Euro, vento do leste, Aquilo, ventos do norte. E houve então um contrafluxo da direção do navio aonde eles estavam. E o texto lá de Atos 27, 13 e 14 diz o seguinte: dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa, sem rumo, à toa, porque era uma circunstância contrária, era uma circunstância desagradável, você não tinha o que fazer. Muitas vezes você vai se encontrar assim, eu vou me encontrar assim, eu não sei mais o que fazer, Você coloca a sua oração, você está ali diante de Deus, mas a palavra diz para nós perseverarmos, Diga ao povo de Israel que marche, não tem jeito de voltar atrás, Nós não podemos mais voltar atrás, já chegamos à graça de Deus, já chegamos ao amor de Deus, já chegamos ao entendimento que o Espírito Santo nos dá na sua palavra. Nós não podemos mais voltar atrás. Nunca o controle da sua vida esteve nas suas mãos. Mesmo você querendo controlar tudo o que te acontece, geralmente isso é muito do homem, A sua vida está nas mãos do Deus Altíssimo. E a sua palavra nos diz o seguinte: guiar-me-ás com o teu conselho, e depois me receberás em glória. Salmo 73, 24. Então, como eu posso garantir que Deus atendeu a oração de Paulo numa circunstância daquela? Não estava mais, o navio não estava mais ao comando, estava a contrafluxo, Não estava mais no comando do timoneiro. Não, o navio estava, como se diz, numa linguagem popular, a Deus dará. Depois eles se arrebentam naquelas pedras, A situação era muito terrível. O pensamento ali era de morte,
entre todas aquelas pessoas que estavam naquele navio. Mas na situação adversa, no momento mais acirrado, Deus fala com Paulo. Paulo, nenhuma dessas 276 pessoas vai perecer. Atos 27, 24. Portanto, eles teriam sim que recomeçar as suas vidas, pois a carga do trigo ali havia perecido, né? Havia se perdido. Os proprietários do navio, eles teriam que recomeçar, mas eles estavam vivos, né? Eles estavam vivos, né? Com esse período agora do Covid-19, o estar vivo já é uma grande coisa, para nós entendermos mais aqui, né? O que a palavra de Deus está nos dizendo. Isso me faz lembrar a disposição de uma mulher ucraniana. Esta mulher, no meio do caos, ela chega na sua casa, a casa está totalmente destruída, quase que total, mas o piano não foi destruído. Ela é professora, né, de piano. Ela olha para aquele piano, tira lá o pano que estava em cima, tinha até alguns escombros sobre o piano, e ela não vai em lugar nenhum mais da casa, porque já estava tudo destruído, a bomba chegou lá e arrebentou tudo, né? E ela tira lá, toca o Chopin, mas ela toca de forma esplêndida o Chopin, e aí vai terminando a reportagem com a palavra de esperança, né? A palavra de esperança daquela ucraniana que não poderia mais ficar na sua casa, tanto é que depois ela foi tirada de lá para um lugar, acho que 200 quilômetros do local que ela morava, mas quando ela chegou lá, ela tocou o seu piano com aquela circunstância, com aquela situação. Aí o repórter não entende aquilo, o repórter vai questionar, ela diz assim: isso vai passar, nós vamos reconstruir o nosso país, porque o nosso país é belo, nós vamos reconstruir, isso vai passar, vai acontecer mudanças. Deus ouve a sua oração, Deus atende o seu pedido, que a sua esperança seja como a esperança dessa mulher. Hebreus capítulo 6, versículo 18, me fez pensar quando eu vi essa reportagem. Hebreus 6, 18, a esperança que falamos, a esperança que vivemos, e com paciência aguardamos, é a âncora da alma. A esperança é a âncora da alma. Deus ouve a nossa oração, Deus atende às nossas orações. Jesus diz assim: na vossa paciência possui a vossa alma. 21, 19 de Lucas. E eu concluo dizendo a você, nós ainda cremos no Deus de Davi. Ele diz que ouve as nossas orações, Ele atende às nossas petições, conforme o seu querer, conforme o seu efetuar, Ele atende. Nós acreditamos no Deus de Daniel, que atende ultra circunstancialmente, pois Ele é o Deus atemporal, Ele é o Deus que nos ouve. Senhor, ouve-nos, né? Senhor, ouve. Senhor, perdoa. Senhor, vê. Senhor, age por amor de Ti mesmo, meu Deus. Glória a Deus. Amém. Amém. Nós vamos orar a esse Deus que nos ouve. Nós vamos continuar insistindo a esse Deus que tudo vê, a esse Deus que nos perdoa, a esse Deus que nos dá condições de sobreerguer no meio dos escombros da nossa alma, no meio das nossas tristezas, no meio das nossas angústias. Ele é o Deus que nos ampara, Ele é o Deus que nos acolhe. Vamos nos colocar de pé, irmãos. Santíssimo, soberano e eterno Jesus, a Ti a honra, a Ti a glória, a Ti o louvor, Senhor. Quem não Te louvará? Quem não magnificará o Teu santo nome, Jesus? Só Tu és santo.
As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias são sem fim, novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. O Senhor é o meu pastor, de nada tenho falta, louvado sejas o teu nome. À sombra das tuas asas eu me abrigo, até que passe as calamidades. Se não fosse o Senhor, se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel, há muito nós teríamos perecido. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa dos seus dentes. A minha alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço quebrou, a minha alma escapou. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Ele que perdoa as suas iniquidades, Ele que sara as suas feridas, Ele que redime a sua vida, de sorte que a tua mocidade se renova como as águias. Tu és o Deus de Davi, Tu és o Deus de Daniel, mas também Tu és o Deus conosco, Senhor. Temos visto as ações do Teu Espírito, temos testificado, temos testemunhado, temos ouvido, temos visto o Senhor atender a oração, o Senhor agir, o Senhor operar de forma maravilhosa, de forma gloriosa no meio do Teu povo. Portanto, Deus, trazemos o nosso reconhecimento diante do Teu altar, trazemos a nossa adoração, Senhor, trazemos as nossas vidas oferecidas, ó Deus, no Teu altar, para o louvor da Sua glória. Apaga todas as nossas transgressões, limpa-nos inteiramente no meio de uma geração corrompida e perversa. Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso refúgio, Tu és a nossa fortaleza, a razão da nossa existência. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os edificadores. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam os sentinelas. Inútil será levantar de manhã, comer o pão das dores, Senhor. Se chegamos até aqui, foi porque o Senhor nos guiou, foi porque o Senhor nos sustentou. Nós não temos méritos em nós mesmos, meu Pai, mas reconhecemos a Tua grandeza, reconhecemos o Teu cuidado. Obrigado, Deus, pelo livramento das pestes perniciosas. Obrigado pelo livramento dos vírus, Senhor. Obrigado pelo pão de cada dia. Obrigado, meu Deus, pela família. Obrigado pelo transporte. Obrigado, Pai, pela igreja que Tu, meu Pai, inaugurastes, que Tu, Senhor, salvaste, que Tu, Senhor, tem atentado para esta igreja, Senhor, e para o rebanho. Olha, Deus, para todas essas vidas, meu Deus, que estão carentes. Olha para aqueles amigos internautas que estão nas suas casas angustiados, ó Pai. Às vezes estão passando circunstâncias terríveis, como o salmista Davi passou, mas Tu és o Deus que ouve, Tu és o Deus que atende, Tu és o Deus que age, Senhor. É nessa confiança que nós declaramos a nossa insuficiência diante de Ti e rogamos a Tua ação, meu Pai. Tenha misericórdia, Deus. Louvado seja o Teu nome, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a Te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer
porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele veio sim, o amém, somente nele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Teu nome, Jesus. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos agradecer a Deus pelo cuidado que Ele tem tido de nós através dos nossos dízimos, através das nossas ofertas. Tudo aquilo que Deus disponibilizar na sua mão, todo o recurso, procure dizimar, porque, como nós acabamos de pregar, nas circunstâncias adversas, Ele também vai ser Deus. Ele também vai mostrar a sua fidelidade. Nós temos que mostrar a nossa fidelidade também. Se nós formos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Então nós temos as nossas contribuições que regularmente nós devolvemos na obra de Deus, que é o nosso dízimo, né? Tem esse envelope aqui no nosso dízimo e tem também as contas, né, que estão sendo projetadas. Você tem várias maneiras de contribuir. Tem esse outro envelope também, que é da campanha para ajudar a igreja local. Enfim, irmãos, nós, abençoados por Deus, nós vamos abençoar também a obra de Deus. Uma coisa que eu não posso é Deus me abençoar e eu não abençoar também a obra de Deus, fazendo aquilo que Ele estabeleceu na sua palavra. Creia que o Senhor também é o seu Deus. Ele faz coisas maravilhosas, né? Ele faz coisas maravilhosas, tipo, você recebe, às vezes, algum dinheiro que você não está esperando, né? Num tempo de crise mesmo, num tempo de dificuldade.
às vezes você pensa que não tem direito àquele benefício e acaba sendo que você tem o direito, aparece de uma hora para outra. Isso é Deus agindo também. Deus está prestando atenção também na nossa vida cotidiana. Deus está preocupado sim com a comida, com a bebida, e Ele disponibiliza isso para você, para todos nós. De nada tenho falta, diz lá o salmista. Santíssimo, soberano e eterno, muito obrigado pelo privilégio que nós temos de poder contribuir com a obra missionária, através dos nossos dízimos, através das nossas ofertas, que fazemos com muito amor, Senhor, a Tua casa, sabendo que o que foi estabelecido na Sua palavra é verdade, e se nós trouxéssemos os nossos dízimos, as nossas ofertas, o Senhor repreenderia todo o mal, e o Senhor também estará conosco no momento das dificuldades, nos momentos das circunstâncias adversas. O Senhor também é misericordioso, o Senhor é compassivo, o Senhor é longânimo. Portanto, Deus, é com alegria, Senhor, é com alegria que nós disponibilizamos aquilo que o Senhor nos dá, um pouco para a Tua obra, Pai. Te louvamos, ó Deus, e te pedimos uma bênção especial para aqueles que estão tendo dificuldades. Muitos estão com dificuldades financeiras, muito desemprego, Senhor, falta de perspectivas. Deus bendito, Tu és o Deus que tudo podes. Nós te adoramos em qualquer circunstância. Tu pode nos abençoar, Tu pode nos ajudar, Senhor. Tu ouves a nossa oração. Tu és o Deus que nos ouve. Tu és o Deus que é. Louvado sejas o Teu nome. Glória a Deus. Faça a sua contribuição. Nós temos a escola bíblica, irmãos, no sábado, às 10 horas da manhã. Pela graça de Deus, nós vamos começar uma nova lição no próximo sábado. Essa lição é de alegria, é da carta da alegria. Que você faça um esforço para estar aqui às 10 da manhã. Eu ainda tenho 4 lições, nós temos ainda 4 lições. Se você não tem ainda, pegue comigo no final do culto, né? Para que você possa estudar e também participar da escola bíblica. Nós temos o culto às 11 horas da manhã. Esse culto também é um culto de maravilhas, né? De adoração, de agradecimento. Os irmãos que têm vindo, os irmãos que têm acompanhado pela internet, têm visto este momento da igreja como um momento assim de muita alegria, né? De muita adoração, de muita participação. Então, que você esteja conosco no sábado, também logo depois da escola bíblica, o culto. E aos domingos às 19 horas. E às terças-feiras nós temos o jardim de oração, 15 horas também na casa da irmã Nice. Quarta-feira esse culto de oração, né? Esse culto de oração, esse culto quando nós nos derramamos na presença de Deus. Que o Senhor continue sustentando e fortalecendo a sua vida. Que os nossos amigos internautas também sejam abençoados pelo Senhor nosso Deus. Vamos nos colocar de pé, irmãos? Chegamos ao final, agradecemos a todos que aqui estiveram. Que Deus continue nos sustentando e que Ele nos dê aí um restante de semana com muita paz, com muita alegria do Espírito Santo nos nossos corações. Cria em nós, ó Deus, um coração novo. Renova em nós um espírito voluntário. Não nos lances fora da Tua presença. Não retire de nós o Teu Espírito Santo. Torna-nos dar a alegria da Tua salvação.